Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já viu os chamados, o primeiro e o segundo chamado de Deus, né? Que o primeiro chamado de Deus é referente à criação e o segundo chamado de Deus é referente à nossa consciência. Agora a gente está no terceiro chamado, que fala que moralistas e judeus igualmente culpados, que refere a Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 29. E se você não viu, a gente já fez uma leitura sobre esse terceiro chamado, que fala aqui sobre Ron, né, que seria o Ronald aqui, Ron, dando um estudo bíblico aqui para João, né? E a gente já viu o começo desse terceiro chamado no vídeo anterior, e a gente vai dar continuação a esse estudo. E as últimas palavras de Ron foi: Você já conhecia esses fatos que acabei de contar? Já tinha lido ou ouvido essa história antes, João? Aqui ele tinha explicado, né, sobre o povo judeu, né? Desde a criação do povo judeu até ele ser escravo, né, no Egito, né? E aqui João fala, né? Sim, algumas delas no meu primeiros anos na escola dominical, mas, para ser franco, não saberia contá-las. E Ron diz: são histórias realmente fascinantes. João diz: tenho certeza, não consegui guardá-las depois de todos esses anos. Estou certo de que teria uma boa influência sobre mim. Ron diz: sem dúvida. Elas nos ensinam sobre a insensatez humana, sobre como confiar em Deus e, acima de tudo, sobre a grandeza e fidelidade divina para com todos que receberam as promessas. Vou resumir agora para você o começo de um período decisivo na história de Israel, que começou apenas 400 anos depois da morte de José. Após todos esses anos, os descendentes de José, que somavam mais de 2 milhões de pessoas, como dizem alguns, não gozavam mais do favor dos faraós que se sucederam e do povo egípcio. Eles passaram a ser escravos e os capatazes egípcios tornaram a sua vida muito difícil. Os israelitas, outro nome para o povo judeu, chamaram a Deus em sua angústia. Deus os ouviu e levantou Moisés para livrá-los do cativeiro. Invocando a autoridade de Deus, do Deus de Israel, Moisés pediu ao faraó que libertasse os israelitas para que eles pudessem viajar para Canaã, a terra prometida aos seus ancestrais. O faraó, que obtinha grandes lucros com a mão de obra mais barata que já tivera, não quis atendê-los. Deus deu então poder a Moisés para ferir o faraó e o Egito com 10 pragas. As nove primeiras pragas quebraram gradualmente a resistência do faraó, mas foi só depois da 10ª, a morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó, que este concordou em permitir que os israelitas partissem. Logo depois que os israelitas começaram a ir embora, o faraó mudou de ideia e os perseguiu com carros e soldados. Deus abriu o Mar Vermelho para depois os israelitas passarem em segurança, e quando os egípcios os seguiram em seus carros, fechou as paredes do Mar Vermelho sobre os perseguidores e todos morreram. Esta saída do Egito é chamada de Êxodo. O segundo livro da Bíblia narra esta incrível libertação e tem como título justamente a palavra Êxodo. Você já ouviu a história de Moisés e do Êxodo? Não é? Aí João diz:
É claro, mas como disse, essas histórias não ficaram registradas em minha mente no decorrer dos anos. Eu assisti o filme Os Dez Mandamentos. Não foi Charlton Heston quem fez o papel de Moisés? Ron diz, creio que sim. João diz, o que me, me lembro mais do filme foram os efeitos especiais das águas do Mar Vermelho sendo paradas. Na ocasião, fiquei realmente surpreso. Ron diz, esse foi um dos melhores filmes de Cecil B. DeMille. João diz, foi mesmo. Ron diz, voltando à nossa história, os israelitas tinham saído do Egito. Olha agora este mapa. Do Egito para a Terra Prometida, quantos quilômetros eles deveriam percorrer? João diz, 500 a 600 quilômetros no máximo. Ron diz, mais ou menos isso. Quanto tempo você acha que o povo israelita levou, cerca de 2 a 3 milhões deles, como dizem os eruditos, para viajar do Egito até Canaã? Vamos imaginar um paralelo moderno. Vamos chamar todos os habitantes do Distrito Federal, reuni-lo na torre e fazer com que ande a pé até, digamos, Belo Horizonte, onde seus pais moram. Façamos o nosso grupo ir um pouco mais longe. Mesmo assim, quanto tempo levaria? João diz: é difícil imaginar isso acontecendo. Ron diz: eu sei, mas imagine assim mesmo. Quanto tempo? João diz: um mês, mais ou menos? Ron diz: vamos ser generosos e não apressar nossos viajantes. Daremos a ele 2 ou 3 meses no máximo. Agora, João, esta é a pergunta de US$ 1 milhão. Quanto tempo os israelitas levaram da fronteira do Egito até a terra prometida? João diz, talvez um pouco mais devagar naqueles dias, digamos 6 meses? Ron diz, pensa em 40 anos. João diz, 40 anos? O que aconteceu? Ron diz, Deus decidiu fazer um pequeno desvio. Israel precisava de um período de provas, de, a fim de consolidar seu condicionamento para o que Deus queria que o povo fizesse. Está vendo? Esta parte aqui é a península do Sinai, e nela Deus iria treinar os israelitas para a tarefa que os chamara. Deus tinha 2 papéis destinados aos israelitas, uma vez que chegassem a Canaã. Um deles era punitivo. Para compreender isso, vamos voltar a algo que Deus dissera a Abraão, quase no início. Volte a Gênesis e leia para nós o capítulo 15, versículo 13 a 16. João lê. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultados em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para que se para que porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ron diz: já vimos os 400 anos mencionados por Deus a Abraão, como o período entre a morte de José e a história de Moisés, levando a libertação dos israelitas do cativeiro no Egito. Deus prometeu também a Abraão que os seus descendentes iriam castigar os perversos amorreus. Este termo se refere ao povo que habitavam Canaã antes da chegada dos israelitas, depois dos anos passados no deserto do Sinai. Uma parte da
Entrada de Israel em Canaã tinha então a ver com o papel da nação como serva de Deus para administrar a justiça divina sobre os amorreus. Por que Deus está virado com os amorreus? O livro de Gênesis não conta o que eles haviam feito para merecer a ira divina. É possível que fosse o que todo mundo faz em toda parte para merecer a ira de Deus, viver no pecado. Mas que lei os amorreus tinham violado? Deus falara com eles nos dias de Abraão, como falara pessoalmente com este? O Senhor esclarecera especificamente a sua vontade para eles, como fizera antes com Abraão? Provavelmente não. Mas isso não importa. Evidentemente, Deus falara com os amorreus da mesma maneira que fala com todo mundo, na mente e no coração, ou seja, pela criação e consciência. Esses dois chamados são universais e, como todos seres humanos, os amorreus eram responsáveis pelo que tinham ouvido. Eles, no entanto, não responderam como deviam, e o desprezo pelos dois primeiros chamados sempre provoca a ira de Deus. Ele não criou o ser humano para a iniquidade, mas para a retidão e bondade. Em um sentido, então Israel seguia para Canaã com um mandato divino para castigar os amorreus. Isto, inevitavelmente, só poderia significar guerra. Uma vez em Canaã, Israel iria travar verdadeira guerra santa, isso é, guerras punitivas autorizadas por Deus. Este seria, pois, o papel punitivo de Israel depois de entrar em Canaã. Muitos desses encontros com os perversos cananeus são descritos nos livros de Josué e Juízes. Você está compreendendo agora o papel punitivo que Israel deveria desempenhar após sua chegada a Canaã, João? João diz: Vamos ver se entendi. Você está dizendo que Israel ia expulsar todos aqueles povos de Canaã e que só a nação de Israel continuaria morando ali? Ron diz: Esta era definitivamente uma parte principal da tarefa de Israel em Canaã. Entregar àqueles povos perversos seus documentos de expulsão, por assim dizer, por assim dizer. Mas as batalhas não serviram para esvaziar completamente a terra, deixando apenas Israel em Canaã. Isso não aconteceu por várias razões. Uma delas foi que algumas nações tinham ouvido falar da grandiosa libertação dos judeus da escravidão do Egito, operada por Deus, e decidiram não lutar contra Israel. Elas sentiram que um Deus poderoso estava com os israelitas e concluíram que, se não podiam derrotar a nação de Israel, o melhor era unir-se a ela. Sob as ordens de Deus, quando um povo pedia paz, Israel tinha de honrar essa petição, mas só sob a condição de que o povo suplicante se tornasse escravo ou se convertesse ao estilo de vida israelita, o qual, é claro, se concentrava na adoração de Jeová, o Deus verdadeiro, isso é, o Deus dos patriarcas e do Êxodo. Um exemplo desse desejo de juntar-se a Israel, por exemplo, foi o dos gibeonitas, um povo daquela região. Eles optaram por render-se e pela paz quando Israel marchou para a sua vizinhança. Por mais estranho que pareça, este foi um meio de Israel evangelizar no Antigo Testamento. A tarefa de Israel, quer na guerra ou na paz, era levar às outras nações o conhecimento do Deus verdadeiro, o mesmo Deus da promessa aos patriarcas e do êxodo do Egito. A outra razão de Canaã
não ter sido completamente esvaziada depois da chegada dos israelitas foi que Israel muitas vezes não obedeceu às ordens expressas de Deus para exterminar os vários povos perversos com quem entrou em contato. Algumas nações eram tão idólatras e corruptas que não havia possibilidade de redenção para elas. Tais nações não fariam qualquer bem aos israelitas, nem como escravos, portanto, qualquer contato com elas e seus deuses eram expressamente proibido para Israel. Em consequência, Deus periodicamente ordenava a destruição desses povos. Nos casos mais extremos, os israelitas não podiam sequer ficar com os despojos e tinham de aplicar a esses povos a regra de queima, queima da terra. Por causa da cobiça e da falta de dedicação total a Deus, Israel falhou repetidamente em executar as sentenças do Senhor sobre essas nações. Elas permaneceram intactas e eventualmente voltaram para corromper Israel, da segunda vez mais completamente que da primeira. Você compreendeu agora o papel punitivo de Israel em relação aos cananeus? João diz: sim, compreendo. Mas por que então os 40 anos no deserto? Esses anos foram necessários para Israel aprender a arte da guerra? Ron diz: foi bom você mencionar isso, porque eu ia voltar a esse assunto. Não, Israel não passou os 40 anos aprendendo manobras militares ou como lutar. A nação aprendeu basicamente a confiar em Deus no deserto. Pelo menos foi esse o propósito de Deus para esses anos no deserto. Em, em termos simples, Israel venceria as guerras se confiasse em Deus, e não haveria meio melhor de aprender a confiar no Deus invisível e soberano do que depender dele para alimentar-se a cada dia. Como pode ver, a Península do Sinai não parece muito fértil, não é? João diz: não parece mesmo. Ron diz: os israelitas não plantaram jardim no deserto. Pelo contrário, Deus fez com que uma espécie de bolacha bem fina, chamada maná, aparecesse no solo a cada dia. Cada família israelita saía para colher a porção de um dia. Se a família colhesse mais do que era necessário para o dia, o excesso mofava. Deus estava ensinando aos israelitas uma confiança diária nele. O maná foi um alimento milagroso dado por Deus apenas aos israelitas. Você já tinha ouvido falar desse alimento, do maná? João diz: devo ter ouvido falar há muito tempo, mas não me lembrava. Ron diz: mais espantoso ainda é que na véspera do sábado os israelitas recolhiam porção dupla. Deus providenciou para que esta porção dupla não endurecesse, permanecesse fresca no dia seguinte. Nesta Desta forma, Israel não tinha de se preocupar com comida e usava o sábado para adorar a Deus. Essa experiência simples de confiar em Deus para o alimento diário ensinaria Israel a confiar em Deus mais tarde e em circunstâncias mais difíceis, tais como na guerra. Não foi então a proeza militar que salvou Israel na terra prometida, mas a proteção contínua de Deus, desde que os israelitas fossem fiéis e obedientes. Os anos no deserto se destinaram a treinar Israel para confiar em Deus, começando com a dependência dele para as necessidades básicas. Não foram anos de estratégias militares. João diz: isso ficou claro agora,
Mas você disse que outra função foi aprendida naqueles anos. Qual era? Ron diz: precisamos também considerar aqueles anos no deserto como período de treinamento de Israel para o seu papel didático em Canaã. Israel tinha dois papéis. O primeiro era punitivo, como já vimos. O outro era didático. Israel devia ensinar às outras nações os caminhos de Deus. A fim de compreender claramente este conceito, devemos compreender as duas vantagens de ser judeu, as duas coisas principais que Israel possuía e as outras nações não. A primeira era um registro da libertação. Me refiro aqui especificamente do Êxodo. O Êxodo foi o evento definitivo de Israel como nação. Ele colocou Israel no mapa, por assim dizer. O principal evento na memória nacional coletiva de Israel foi quando Deus salvou a nação da escravidão do Egito. Israel recebeu ordem para não se esquecer dessa grande salvação. Ela deveria servir constantemente como uma prova incontestável de que Deus tinha poder para salvar o seu povo de qualquer perigo, qualquer situação. A segunda vantagem de ser judeu era ter a lei de Moisés. Todas as outras nações da época tinham, como todos os povos em toda parte têm hoje, criação e consciência. Mas a lei de Moisés era superior aos dois primeiros chamados, porque dava aos israelitas melhor conhecimento de Deus. Em outras palavras, enquanto a mente e o coração dos gentios os impelia a reverência a Deus e a moralidade básica, a lei de Moisés descrevia com grande clareza as obrigações específicas para a vida e a adoração dos israelitas. Mediante a lei de Moisés, a mente e o coração dos israelitas podiam aprender melhor. Israel recebeu deveres específicos, tanto individual como nacionalmente, mas esses deveres estavam ligados a bênçãos e promessas específicas de Deus, destinadas somente a Israel. Na religião israelita, nada acontecia por acaso. Tudo era associado à bondade e ao poder de Deus, mostrados na criação, nas promessas aos patriarcas, mas supremamente no Êxodo. Portanto, a lei de Moisés se estende sobre o fundamento da criação e da consciência. Ela educou melhor a mente e o coração. João diz: como fez isso? Ron diz: essa é uma excelente pergunta, João. A lei de Moisés usou os impulsos para o bem, estimulados pelos dois primeiros chamados, e depois canalizou e educou esse impulso para fins ainda mais produtivos. Veja o que chamamos geralmente de os 10 mandamentos. Por exemplo, João, João, procure Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Achou? Leia agora o versículo 1 do capítulo 20. Aí João lê. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí Ron fala: note como Deus definiu a si mesmo em relação a Israel, como o Deus que livrara o povo da escravidão do Egito. Deus acabara de libertar Israel do Egito e, por meio de Moisés, estava estabelecendo as regras básicas do seu relacionamento com Israel. Ou seja, no que dizia respeito a Israel, Deus devia ser principalmente conhecido como o Deus do Êxodo. O Êxodo foi a demonstração suprema do poder benevolente de Deus a favor de Israel. Note agora, João, o primeiro
dos 10 mandamentos. Vou ler a primeira linha dos versos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura ou ídolos. Imagem de escultura ou ídolo se refere a qualquer imagem feita por mãos humanas. Em outras palavras, Israel não deve tentar representar Deus por meio de qualquer obra de pedra ou madeira. Veja agora os versos 7 e 8. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Quero enfatizar um ponto especial aqui, João. Note que os 3 primeiros mandamentos são preceitos que nossas mentes e corações aceitam facilmente. Não precisamos de trovões nos céus para nos dizer que existe realmente um único Deus supremo. Nossa própria natureza já nasce predisposta para o monoteísmo. Nossas mentes e corações nos impedem a obedecer ao primeiro mandamento. Nossas bússolas espirituais gravitam constitucionalmente na direção de Deus. Sabemos também que Deus, o Criador eterno, jamais poderia ser reduzido em escala ou semelhança a um boi ou águia ou qualquer outra representação esculpida. Tal representação faria Deus descer ao nosso nível em termos de estatura. Vimos Paulo condenar os pagãos em Romanos capítulo 1, exatamente por este tipo de pensamento errado. Quanto a usar o nome de Deus em vão, que acredito ser falar de Deus ou com Deus sem o respeito apropriado que este conceito deveria incutir, nossas mentes e corações nos advertem instintivamente para não falar com irreverência sobre o Criador eterno. Não zombamos de alguém a quem respeitamos, e a primeira das 5 coisas que o homem devem a Deus, como vimos em Romanos 1, é honra. Quanto ao quarto mandamento, admito que os israelitas precisavam de instrução. Nossas mentes e corações nos dirão para honrar e adorar a Deus, mas Deus teve de ensinar os israelitas sobre que dia específico da semana deveria ser o sábado e como deveriam honrar a Deus nele. Está claro para você agora como a lei de Moisés esclarece e intensificou os 2 primeiros chamados, criação e consciência? Aí João diz: penso que sim. Por meio da lei de Moisés, Deus estava se revelando mais exatamente do que apenas mediante os 2 primeiros chamados. Ron diz: essa é a minha opinião. O judeu tinha simplesmente mais acesso à mente de Deus do que os gentios. Note, por exemplo, a razão dada para a observação do sábado. Leia o versículo 11, por favor. João lê: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí Ron comenta: os israelitas deviam observar o sábado para lembrar e imitar conscientemente a Deus, que descansou no 7º dia da criação. Você sabia que em Deuteronômio, capítulo 5,
Quando Moisés repete esses 10 mandamentos para uma nova geração de israelitas, a razão dada para o sábado é diferente? Note Deuteronômio 5,15. Vamos ver. Deuteronômio está aqui, ó. Achou? Lembre-se agora que neste verso Deus está justificando a sua razão para guardar o sábado. Leia o verso 15, por favor, João. João lê. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mãos poderosas e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ron comenta: João, qual a razão dada nesse verso para guardar o sábado? João responde: é o êxodo. Os judeus deviam comemorá-lo por Deus tê-lo tirado do Egito. Ron diz: o que isso diz sobre a importância do êxodo? João diz: não sei bem se entendi aonde você quer chegar. Ron comenta: minha ideia desta passagem é esta. Pelo fato de Deus justificar o sábado por causa do êxodo, assim como anteriormente ele o justificou mediante um apelo à criação do mundo, concluo que Deus queria que os israelitas considerassem o êxodo como a mesma reverência e respeito com que consideravam a criação do mundo. Ou seja, para benefício dos israelitas, Deus estava engrandecendo o êxodo ao máximo. Em termos de importância, os israelitas deviam compreender o êxodo como estando na mesma escala que a própria criação. Podemos quase ouvir Moisés acrescentando algo assim ao mandamento do sábado. O êxodo é realmente importante, Israel. Nunca mais duvide do poder de Deus para salvar. É fácil ver o motivo para tanta exaltação do êxodo. Da mesma forma que a criação do mundo, isso é, algo criado do nada, o êxodo representava a criação de algo que não existia antes. Israel, como a nação representativa de Deus diante do mundo. Para Deus, um tipo de criação, quer de uma nação ou de um universo, era provavelmente tão fácil e tão momentoso quanto o outro. Agora, João, leia os 6 últimos mandamentos, a partir do versículo 16. Aí João lê: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongasse os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ron comenta: como aconteceu com os 4 primeiros mandamentos, João, não é verdade que nossas mentes e corações instintivamente nos adverte contra essas coisas? Os 2 primeiros chamados, criação e consciência, não dizem até mesmo a nós, gentios, que essas coisas são erradas? João responde: posso afirmar que elas nos levam nessa direção. Como Israel iria fazer cumprir, porém, a proibição contra a cobiça? Pela sua própria natureza, isso seria difícil de acontecer. Aí Ron responde: tem razão, a não ser, é claro, que ela se torne tão persistente que termine realmente em roubo. Seria então fácil cumpri-la.
Você percebeu que os 10 mandamentos não acrescentaram realmente nada novo à moral básica? Eles simplesmente codificaram os instintos que Deus sempre colocara na mente e no coração da pessoa por meio dos 2 primeiros chamados. O que quero dizer em codificar é tornar observável e passível de cumprimento. Como mencionei antes, esses mandamentos ligavam as responsabilidades de Israel à sua bênção singular. A função dos 10 mandamentos era tornar explícito o código moral que sempre estivera implícito nos 2 primeiros chamados. Os 10 mandamentos intensificaram, por mandamento divino, o que os pressentimentos morais da humanidade sempre suspeitaram que era errado. Todas as sociedades em toda parte sempre puniram violações manifestadas desses 6 mandamentos, quer as associasse ou não a um mandamento divino. E se não castigavam essas violações com penalidades legais, elas pelo menos as reprovavam. Nenhuma sociedade, por exemplo, jamais respeitou realmente um adultério ou um ladrão. João fala: Acho que estou começando a entender. Ron responde: Você compreende então quais eram as 2 vantagens do povo judeu sobre os gentios? João responde: Compreendi sim. E como já começo a, começo o seu estilo de fazer conheço o seu estilo de fazer perguntas, acho melhor dizer quais são, não é? Ron responde: Essa é a melhor maneira que conheço para ter certeza de que você entendeu. Aí João fala: Aqui vai. As 2 vantagens religiosas que os judeus tinham sobre o gentil era o Êxodo e a lei de Moisés. E Ron fala: Você acertou, como sempre. O Êxodo e o resumo da é o resumo da libertação de Israel do Egito. Quero mostrar-lhe agora uma passagem que destaca essas 2 vantagens. Veja Deuteronômio 4. Vamos começar com o versículo 5 e ir até o versículo 8. Este trecho Deus falou a Israel por intermédio de Moisés, pouco antes da nação entrar em Canaã. Vamos parar por aqui por enquanto. Se você está gostando da leitura desse livro, Deus chama. Deixa um like aí, compartilhe ele com mais pessoas, para que mais pessoas entendam aí a história, né, do povo judeu e os 4 chamados de Deus, tá bem? Que a gente vai ver aí. Se você ficou com alguma dúvida sobre a leitura desse livro, ou tem alguma dúvida sobre algum assunto da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? E se você é novo aqui no canal, inscreva-se aí no canal, aciona aí o sininho para que você receba as próximas notificações aí das próximas leituras, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Amém?